Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. O entrevistado desta noite é um advogado renomado, um estudioso do direito e um comentarista das questões jurídicas no Brasil. Ele vai falar, obviamente, do próximo julgamento nacional aí que vem pela frente. Vamos ver quem é. quer. Então temos aí o doutor Luiz Francisco Carvalho Filho. Antes de tudo, isso é uma atualização da notícia aí do jornal, que morreu um bebê lá no acidente em Copacabana. Mais informações daqui a pouco no intervalo do programa. Muito obrigado, Luiz Francisco. Obrigado a você pelo convite. Vamos falar aqui do julgamento do Lula dentro de alguns dias. Uma coisa que eu não entendo, eu sou leigo no assunto, você é especialista, nos explique. Uma questão que está lá, o apartamento do Lula, ele é acusado de ter recebido aquele apartamento em troca de propina, de suborno. Agora, o apartamento não está em nome dele, está em nome da OAS e, por sinal, foi penhorado. Registro em cartório e tal, tudo. Como é que se julga isso, Chico? Chico, desculpe, doutor Luiz Francisco. Olha, a questão de estar no nome ou não estar no nome é absolutamente irrelevante. Por quê? Porque você, a pessoa pode eventualmente receber uma vantagem indevida sem que ela seja formalizada. Seria formalizada depois de anos, etc. Quer dizer, então, não é esse o problema. Eu acho que o problema deste caso do Lula são outros. Quais seriam? Que seria o de estabelecer uma relação de toma lá, dá cá, efetivamente. Quer dizer, toda a história desse apartamento é posterior à saída dele do governo. Então, é difícil você estabelecer essa relação. Se eu fosse o juiz, eu absolveria Lula tecnicamente, mas não o absolveria do ponto de vista moral. Mas aí como é que seria a sua sentença? Seria a atitude, reconheceria a tipicidade da conduta. Ou seja, o ato praticado por ele não se adequa ao figurino do Código Penal. Ou seja, é impossível, não há provas de que ele tenha beneficiado a empreiteira, porque ele nem estava no governo, ele não tinha um cargo público, seria isso? Ele poderia beneficiar mesmo não estando no governo, mas eu não conheço a prova do processo, eu conheço apenas a sentença, que eu li a sentença e tal. A vinculação entre o ato de ofício é muito frágil nesse caso. E aí como é que é? Cada juiz decide como? O livre convencimento das provas, né? Você pode ter interpretações diferentes da minha. E serem legítimas? Seriam legítimas, claro. E aí como é que você convence tanto os aliados ou os admiradores do ex-presidente como os inimigos dele, os adversários dele, conforme a decisão que se toma? É que num processo, vamos imaginar, tira o barulho todo em volta dele, quer dizer, como é que você convence um réu de que ele está sendo justamente condenado? Tá certo? Ele jamais vai se convencer disso. Como é que você convence a família da vítima que o réu está sendo absolvido? Tá certo? Você nunca vai convencer isso. O caso Lula tem uma dramaticidade política muito grande, então você vai ter, de um lado e de outro, essa incompreensão. Agora, isso não fortalece a justiça, imagino. Eu acho que, eu diria a você o seguinte, o Brasil está vivendo uma série de calamidades políticas e institucionais, uma atrás da outra,
mais ou menos importante desde a reeleição da Dilma. E acho que nós estamos vivendo um momento muito complicado, porque o Lula fez uma opção de negar a legitimidade de ser julgado. Isso é muito grave, na minha opinião. Quer dizer, não reconhecer o Poder Judiciário como uma instância legítima para o julgamento dele. Tá certo? Só que se a gente for pensar nisso, a gente tem que estender isso para todo mundo. Então, o judiciário também não teria legitimidade para julgar o Aécio, o Marum e outras pessoas. Agora, você vê essa legitimidade, imagino. Veja, não inventaram uma solução melhor do que o Poder Judiciário para julgar não, mas eu não estou falando, mas no caso concreto da Operação Lava Jato. Na sua avaliação, ela foi totalmente isenta e neutra, como deve ser a justiça, cega? Ou houve desmandos, exageros? Eu acho que houve exageros. A política repressiva sempre é marcada por exageros. A política repressiva, quando ela é desenvolvida utilizando a propaganda como instrumento, ela pratica abusos inevitavelmente, tá certo? Quer dizer, então, em relação ao Lula, a condução coercitiva, eu acho que não fez sentido, como não faz sentido para nenhum dos outros réus, tá certo? Mas ela era vista com naturalidade, inclusive pela imprensa, antes do Lula. A divulgação dos diálogos dele com a Dilma, por exemplo, posteriores à data limite de autorização, eu acho que aquilo configura um abuso indiscutível. Acho que o Ministério Público escolheu um caminho que ele está pagando a conta agora. Quer dizer, ao publicizar demais a acusação contra o Lula, quer dizer, o PowerPoint, a condução coercitiva, quer dizer, ele entregou ao Lula o palco que o Lula sabe desempenhar com perfeição, que é da oratória. Mas esse conjunto de fatores que você esboçou aí não levam a você, ou levaram o presidente, o ex-presidente, a duvidar de que ele não está sendo perseguido? É viável isso? É legítimo isso? Eu acho que todo mundo tem o direito de se sentir perseguido. Agora, não há como você estabelecer que uma determinada pessoa, pelo fato, pela importância histórica que ele representa, esteja acima de tudo e seja algo intangível. Agora, vou ir numa... Eu acho o seguinte, quer dizer, o Lula é o grande responsável por estar envolvido nisso na medida em que ele se lambuzou. Mas, tecnicamente, como você disse, isso é muito difícil. Nesse caso, outros casos já são mais complexos. Sim. Agora, vamos pegar nesse caso, o julgamento. Se ele é condenado, explique, por favor, se ele é condenado por 3-0, por 2-1, se ele é absolvido por 2-1, 3-0, o que acontece, Francisco? Bom, você tem duas alternativas, se é absolvido ou condenado. Se ele for absolvido, eventualmente o Ministério Público Federal poderá ingressar com algum tipo de recurso ou especial ou extraordinário, dependendo dos fundamentos que forem aprovados. E aí a questão está liquidada. Se ele for condenado, ele pode ser condenado por unanimidade, ou ele pode ser condenado por maioria, ou ele pode ser condenado por 3-0, mas com penas divergentes, ou seja, dão provimento quer dizer, condenam, mas tem um voto vencido em relação à pena, por exemplo. Uma pena menor ou uma pena... Isso daria a ele um outro recurso. Seria um recurso embargos infringentes. Agora, se ele é condenado, ele pode ou não pode, é uma grande dúvida, se candidatar a presidente da República? Tem uma questão anterior, que é a prisão. Tá certo? Quer dizer, o Supremo estabeleceu a possibilidade da prisão em segunda instância. Não é obrigatória e não é imediata, não é uma decorrência natural, tem que ser
decidida pelo tribunal. Eu não acredito nisso. Você não acredita na prisão? Ah, não. Acho que seria uma loucura, porque faz sentido. Eu acho que o Lula tem que disputar a eleição para a sanidade brasileira, tá certo? Para parar um pouco as calamidades aí. Quer dizer, para ter menos calamidades, tá certo? Você acha... Mas isso é um raciocínio político. É um raciocínio político. Mas ele tem um efeito jurídico. Eu não acho que a prisão em segunda instância seja adequado para todos os casos. Tá certo? Quer dizer, o Lula solto não representa nenhum tipo de perigo para a ordem pública, etc. Agora, ele pode ser candidato mesmo existindo a lei da ficha limpa ou não? Aí vai ter essa discussão, mas é uma outra instância de julgamento, justiça eleitoral. Esse processo começaria a partir do registro da candidatura, da impugnação de um registro de candidatura, etc. E a justiça eleitoral, a última coisa que quer é criar confusão, né? Isso, como você escreveu recentemente, uma espécie de clube dos políticos. Né? É um lugar de confraternização. Congraçamento. Então, ela não quer confusão. Mas, enfim, é difícil de dizer, mas eu espero que o Lula dispute a eleição. Agora, se ele não puder disputar, Chico, vamos a mais uma calamidade. O que essa eleição que vem, ela tem legitimidade? Não, acho que tem, mas ela tem... Eu acho o seguinte, o impeachment, eu acho que existia motivos para o impeachment, apesar de considerar uma calamidade, tá certo? Uma das calamidades, o impeachment fez bem ao Lula, tá certo? Que ele pôde... o PT se afastou do poder, se afastou da gestão econômica e hoje aquilo parece tudo muito distante. Então eu acho que eles vão insistir, a chance é com o Lula, né? Então, se não puder, tem que... Se não puder... Haverá sempre... Eu acho que qualquer que seja o governo próximo sofrerá muito. Quer dizer, se Lula disputou e perdeu, o próximo governo vai ter problemas. Se Lula vencer, ele próprio terá problemas. E se ele não puder participar, quem vencer a eleição terá um problema maior, eu acho. Quer dizer, mas dentro de toda essa confusão que você fala, o melhor seria, vamos dizer, deixa o Lula concorrer e... Eu deixaria o Lula, se eu pudesse decidir, a minha torcida, não sei onde nós vamos parar, mas enfim, eu gostaria que o Lula participasse. Mas você não votaria nele, pessoalmente? Eu não revelaria meu voto. Aliás, eu tenho votado pouco nos últimos anos, mas enfim. Tá certo. Vamos ter que fazer um pequeno intervalo, vamos trazer notícias de Copacabana e depois voltamos aqui com o programa Diálogos, Luiz Francisco Carvalho Filho. Voltamos com Luiz Francisco Carvalho Filho, que eu insisto em chamar de Chico, porque ele nas quebradas é conhecido como Chico Fogo. Doutor Luiz, né? Depois que ficou grisalho, acabou. Luiz Francisco, me diga uma coisa. Frente a todas essas dificuldades, essas calamidades institucionais, políticas, jurídicas que estão acontecendo, tudo, de certa forma, converge para o Supremo Tribunal Federal. Ele está à altura do que está acontecendo? Ele pode... Eu acho que ele tem um papel a desempenhar desde que ele tome algumas medidas. Eu acho que ele pode estabelecer pautas positivas, eu acho que ele pode ter uma gestão de pauta mais importante. Acho que ele pode ser mais econômico em algumas discussões. Acho que deveria existir um esforço para que ele se caracterizasse como um tribunal e não como um grupo de gabinetes, de 11 gabinetes, cada um com a sua pauta específica.
Mas enfim, mas eu acho que o Supremo tem um papel importante. Mas ele está fazendo? Eu acho que às vezes ele erra, às vezes ele acerta. Eu acho que, por exemplo, no processo de impeachment, ele cumpriu uma função importante. Quer dizer, ele foi lá e estabeleceu, diante de um vácuo legislativo, ele estabeleceu um roteiro bem posto. Em outros momentos, por exemplo, um último julgamento que eu me lembro, relacionado à colaboração premiada, feita ou não pela polícia. Quer dizer, você tem, na verdade, cada ministro votou numa direção. Quem lê esse acórdão não vai saber o que pode e o que não pode. Agora, também tem uma coisa que tem a primeira turma, a segunda turma e tem as liminares. E às vezes as discussões, as decisões deles conflitam. Não, Renan Calheiros não pode permanecer na presidência suprema. Aí vai e volta. Sim. Não, eu acho que deveria... Eduardo Cunha pode ou não pode. E vai. E Aécio pode, é medida cautelar ou não é. Então fica uma barafunda, não te dá. Eu acho que para mim me dá essa impressão. E essa coisa de liminar e pedido de vista, né? Pedido de vista também. Quer dizer, eu acho que isso aí teria que ter uma gestão mais eficiente. Quer dizer, liminar tem que estabelecer um prazo determinado para que o processo seja colocado em pauta, para julgamento, tá certo? Quer dizer, eu vou dar um exemplo do auxílio moradia para juízes e promotores, etc. Que agora parece que vai ser julgado em março, né? Parece que vai ser julgado em março. Mas há quantos anos que está essa liminar aí? E se o tribunal decidir que não cabe? Os juízes que estão recebendo vão ter que devolver o dinheiro? Deveriam devolver, quer dizer, essa é uma decisão liminar que, na minha percepção, quer dizer, ofende o princípio da moralidade constitucional. Você é contra o auxílio moradia? O auxílio moradia é para quem precisa, tá certo? Quer dizer, você é removido, transferido como juiz de um lugar para outra cidade, aí sim você recebe. Agora, você mora em São Paulo, trabalha em São Paulo, tem casa em São Paulo, vai receber auxílio moradia? Porque aí aumenta, tem auxílio paletó, tem auxílio escola de filho, tem auxílio sanduíche, farmácia, creche, tem tudo. Tem tudo. E aí então, vai eu acho que o Supremo ele poderia também aproveitar esse julgamento e fazer uma espécie de saneamento desse mundo, porque todos os poderes estão, entre aspas, apodrecido, né? Outra questão que é muito vai e vem, exceto no caso de Gilmar Mendes, que é a liberação, a soltura, conceder habeas corpus a quem... Isso é normal. Você acha que é Sim, quer dizer, eu não vejo problema nisso. Quer dizer, nós temos... Mesmo quando sempre são, vamos dizer, os políticos acusados de corrupção. É o que está na notícia, né? Não é que são sempre. Você tem outros habeas corpus que estão sendo julgados ali o tempo todo. Eu acho que não se pode transformar o habeas corpus num demônio. O habeas corpus é uma coisa ótima, essencial. Sem ele não existe democracia. Tá certo? Quer dizer, o controle de prisões, quer dizer, o Brasil está prendendo demais e à toa. E isso daí alguns juízes têm tido coragem de enfrentar esse problema, outros não. E aí fica na mão do juiz, não tem problema, só de um juiz individualmente? Eu acho que tem que ser. Depois o caso é julgado pela turma. Tá certo? O que é ruim é isso, quer dizer, é uma liminar e depois fica 5, 6 anos, sei lá quanto tempo, para se julgar o caso. Por isso que tem que ter uma gestão de pautas de julgamento, que hoje não tem. Hoje fica ao... O sujeito pede vista e devolve quando quer. Apesar de ter uma regra que obriga a defender. Obriga, tanto que não funciona. Não funciona. E as pessoas têm liminar, tem que botar em julgamento. Agora, com todos esses problemas no Supremo... Ou então leva para o plenário, entendeu? Quer dizer, vou decidir liminarmente que todos os juízes do Brasil vão receber auxílio moradia, eu sozinho? Não pode, levo para o plenário. Tá certo? Aí sim, uma liminar que tem
aprovada pelo plenário do tribunal, ela pode subsistir um tempo. Tudo isso pode ser feito internamente? Tudo isso pode ser feito internamente sem necessidade de lei. Isso é gestão. Agora, esses juízes, eles têm capacidade de chegar ao entendimento que dá a impressão que está dividido ali. Sim, há uma divisão clara. Eu insisto, quer dizer, eu acho que existem 10 gabinetes e uma presidência. Tá certo? E cada um tem uma pauta específica. Acho que teria que superar isso para estabelecer, eles estabelecerem normas regimentais que resolvam esse tipo de coisa. Você fala teria, mas é viável? É viável. É? Sim. Com essas pessoas? Com essas pessoas. Mas como? Se elas forem iluminadas? Enfim, quer dizer, elas vão precisar perceber que o Supremo também está sofrendo um desgaste muito grande, né? Eu até escrevi sobre isso, quer dizer, aquele filme que foi feito sobre a Polícia Federal, etc. Quer dizer, o Supremo aparece, e o Supremo vem aí, parece que são os homens maus, tá certo? Quer dizer, e a polícia bacana, é o contrário, tá certo? Quer dizer, o judiciário, uma das funções do judiciário é justamente corrigir a função a atuação da polícia, que normalmente é arbitrária, violenta, etc. Você acha, ô Chico, que frente a essas dificuldades, as calamidades todas, seria mais sensato ir para uma constituinte, convocar uma constituinte ou se tentar, porque o Congresso sabemos o que ele é auto-irreformável. Eu acho que a constituinte é sempre, do ponto de vista ideal, uma solução para crises profundas e tal. Ela normalmente envolve algum tipo de ruptura, que eu não vejo perspectiva de acontecer. E uma constituinte teria que contar com o apoio do próprio Congresso, né? Quer dizer, é o Congresso abrindo mão da sua função legislativa, dos seus cargos e tal, para disputar uma eleição específica para reformar a Constituição. Em tese, eu sou favorável, mas acho difícil de realizar. Difícil viabilizar agora. Então, seria mais prudente, vamos dizer, ir para a eleição e ver o que acontece, seria mais ou menos isso? Eu acho que não vejo alternativa, né? Você vê? Não. Mas é difícil você visualizar sair da crise como, né? Como, assim, também não... Eu acho que se a economia... eu acho que uma boa parte da economia ela se move independentemente das pessoas e dos governos, né? Quer dizer, é uma espécie de elefante que vem caminhando. Então, eu acho que existe um vento favorável à economia. Se isso se confirmar, isso pode ajudar um pouco a solução do problema. Tá certo. Muito obrigado, Luiz Francisco, pelos esclarecimentos. E ficamos por aqui, voltamos na semana que vem, aqui no programa Diálogo, sempre ao vivo, na Globo News. Até lá!